Meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aí é anunciado o culto de ceia. Irmãos, sabe o que vem é Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia, a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia. Aí você vai no templo, no culto de Santa Ceia, para comer a ceia. Aí o que acontece? O pastor, o apóstolo, o bispo, o padre também faz isso aí, que chama Eucaristia, enfim. Aí o pastor pega, aqui, ó. Tá aqui, irmão, sua ceia. Ó, diácono, serve lá a ceia para os irmãos. Aí sai, dá isso aqui. Isso aqui? Uma migalha de pãozinho? Ceia? Quem falou que isso aqui é ceia? Aonde? Em que planeta? Em que lugar do mundo que isso aqui é uma ceia? Toma, irmão, a sua ceia. E os irmãos com medo, meu Deus. Ai, ceia, pelo amor de Jesus? Isso aqui não é nem um beliscado, é uma unhinha de pão. Isso não é ceia, meu irmão. Ceia é uma comida. A ceia tem que ser pelo menos um lanche, no mínimo um pão inteiro. No mínimo, um pão inteiro, depois talvez um pãozinho de queijo, um outro, talvez um suco de laranja ou de uva, ou um copão de água, sei lá, é uma ceia. Ceia é uma comida noturna. Tem um café da manhã, almoço, às vezes o café da tarde, janta à noite, e lá por umas 10 horas da noite tem a ceia. Mas você não vai, 10 horas da noite, você pega um beliscadinho assim, ó. Vamos comer uma ceia, pessoal? Isso aqui. Gente, é questão de inteligência. Vamos pensar um pouco. Meus irmãos, vocês estão numa gaiola religiosa com cada coisa ridícula. Que as pessoas inteligentes, os ateus inteligentes, olha para a gente, como é que eu vou pôr uma igreja dessa? Olha a tolice desse povo. Olha que os ritos deles, totalmente sem nexo. Aí vocês querem criticar o ateu. Quer se achar melhor do que os ateus. Certo estão os ateus. Porque cada aberrações que o meio religioso pratica, gente, que pessoas inteligentes não têm condições de fazer parte disso. Ainda fala Santa Ceia. A Santa Ceia. Você leu o Novo Testamento inteiro. Você nunca vai ver essa letra Santa Ceia. Santa Ceia. Paulo nunca falou Santa Ceia. Pedro e João nunca falou Santa Ceia. Essa palavra santa. Fala ceia, ceia do Senhor. Partiu o pão. Lá em Atos fala que eles partiu o pão com sujeira do coração. Mas era o pão e se alimentavam. E ceiavam de fato. Não isso aqui, meu Deus do céu. Culto de Santa Ceia, meus irmãos. Aí você vai lá, estende a bandejinha com migalha de pão, isso aqui. Um pouquinho de suco, de uva, que não dá nem para tampar o buraco do dente. Eu estou sem dente, quebrou meu dente, mas vou colocar. Estou sem dinheiro, mas vou arrumar e colocar. Mas não dá nem para isso. E fala, a ceia. Gente, é muita falta de inteligência, meus irmãos. Então, por isso que chega a hora fica insuportável ficar no meio religioso. Porque você não consegue mudar essas babaquices. Você não consegue mudar esses ritos. Aí fala, é simbólico, irmãos, mas se é símbolo, então não é verdadeiro. Se a ceia é simbólica, então símbolo não é verdadeiro. E a ceia que a igreja primitiva praticava era uma reunião com amor. Quem tinha o alimento repartia com quem não tinha. Não era da migalhinha, não. Eu não lembro o texto de Atos dos Apóstolos, mas diz que eles viviam em oração, em comunhão, e repartiam o pão em casa com singeleza. Se reuniam e comiam o pão. Mas não é migalhinha. Era pão com pão, era o arroz, o feijão. O alimento ali. Não era o pão em si. Não, e repartia o pão, repartia a comida com quem não tinha e se alimentavam. E o que se torna aquele ato santo?
É porque é amor, é a comunhão, o amor, o respeito, o carinho e o ato de dividir, de matar a fome do outro. Isso é que é santo. Não é o pão em si. Não é o que vai para o estômago. O que vai para o estômago vai ser dirigido pelo intestino, depois você vai no banheiro e vai defecar, vai cagar, como você queira falar. Isso não é santo. Santidade é um sentimento de amor, de comunhão. Então volto a repetir para ficar bem frisado, meu irmão. Santa Ceia não é isso. Vamos para o culto da ceia aqui. Vamos dividir a ceia aqui. Vem cá, obreiro. Eu fiz muito ceia. Vamos aqui, as migalhinhas. Aí sai para cada um na bandejinha. Isso não é ceia, pelo amor de Jesus. Para ser ceia, vou voltar a repetir. Para ser ceia, tem que ser no mínimo pão de queijo, ou um arroz com feijão, ou uma jarra de suco de laranja ou de uva, qualquer coisa. É uma ceia, uma comida noturna. E é prática, não é rito. É simbólico. Não, então isso é simbólico, joga no lixo. Joga fora essa porqueira. Simbólico, no Evangelho não tem símbolo. O Velho Testamento é cheio de símbolos. Mas em Jesus é uma vida em prática. No Evangelho é uma vida em prática. Uma vida cotidiana, na prática. Não tem simbologia no Evangelho. Até o óleo, ungir o doente com óleo, Paulo nunca usou, você reparou? Já li todas as cartas do apóstolo Paulo. Ele nunca usou óleo para passar no doente, achando que o óleo é milagre. Unge com óleo. Tiago que fala, até alguém doente chama os presbíteros e unge com óleo, porque Tiago era preso nas tradições religiosas, preso na religiosidade. Mas Paulo tem uma revelação mais avançada do Evangelho e foi liberto totalmente da religiosidade. Então não tinha rito com ele. Põe o óleo no doente, põe um óleo ungido no doente. Não, ele nunca usou isso aí. Era o poder da palavra, a autoridade da palavra. O milagre acontecia. E ele nunca celebrou esse negócio de migalhinha de pão, que é ceia. Paulo nunca fez isso. Lá em Corinto, a ceia de Corinto não era migalhinha, era comida. Tanto que tinha pessoas que estavam fracas, doentes, e muitos que morriam, muitos que dormem, porque não comia, não se alimentava. Porque quem tinha, não dividia com o outro. Quem tinha, enchia a pança. Bebia tanto vinho que até ficava bêbado. E não repartia com quem não tinha. É por isso que havia muitos fracos, doentes, e muitos que dormiam, muitos que morriam. Porque não havia o cuidado de um para com o outro. Está entendendo o que é ceia? Deus abençoe a todos vocês. Às vezes eu falo com veemência, assim, com autoridade. Alguém fala, esse pastor tem ódio. Ih, rapaz, você não sabe o que é ódio. Meu coração não tem lugar para ódio. Tem lugar para paz, para generosidade, para acolhimento. Para que vocês entendam a verdade do Evangelho, que é simples. A religião escraviza, culto de Santa Ceia, além de não ser santa, além de não ser ceia, ainda é um terror. É um culto pesado. Se comer em pecado, vai morrer. Se tocar no corpo do Senhor, vai morrer. O corpo do Senhor não é pão. Pelo amor de Jesus. Quando ele falou assim, quando ele pegou um pão lá na época, lá aquele pão na mão dele, falou, esse é meu corpo que é partido por vós. Ele estava fazendo uma analogia daquele pão que estava na mão dele. Não é esse aqui, não. É aquele pão de 2000 anos atrás lá. Ó, ele estava fazendo uma analogia. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos membros do outro. Ai, vai tocar no corpo do Senhor em pecado. Falando que o corpo do Senhor é esse pãozinho de hoje. Pelo amor de Jesus, gente. Até quando? Até quando? Até quando essas atitudes pagã? Pagã, totalmente pagã. Longe de Jesus. Longe do Evangelho. E isso mantém as pessoas presas. Um monte de crente presos. Um monte de católico preso na hostinha do padre. Alguém fala, você está desmerecendo a Eucaristia. Não, meu irmão. Estou chamando você para Jesus. Estou chamando você para o Evangelho. Não é para ser evangélico ou evangélico. É para o Evangelho. Uma vida de prática de amor. De repartir, de partilha, de generosidade. Sendo assim, agindo assim, nós seremos luz do mundo e sal da terra. Como o Senhor Jesus determinou que sejamos. Olha, beijo para vocês. Até a próxima, se o Criador nos permitir.